Nossa, mas vazou coisa do filme de FNAF, hein? Rapaz, como vazou coisa. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E sejam muito bem-vindos, jovens, a mais um vídeo. Hoje aqui pra falar mais uma vez do filme de Five Nights at Freddy. Que pra vocês que não se lembram e tal, né? O famoso filme de FNAF finalmente tá acontecendo. Isso, claro, caso você não tenha acompanhado os últimos 413 vídeos no canal e não saiba que o filme tá rolando. Pois é, o filme de Five Nights at Freddy já está sendo feito, já tá sendo gravado e muita coisa do filme já tem vazado por aí nos últimos dias, é claro. Então, bom, eu prometi pra vocês que eu ia cobrir quase tudo o que fosse acontecendo ao redor do tempo em relação a esse filme, e hoje eu vou falar de todos os vazamentos recentes que nós tivemos no filme de FNAF e tal, mas é claro que antes de começar o vídeo, vale lembrar que tudo aqui são possíveis spoilers, então se você quer ver o filme pela primeira vez e ter as suas surpresas e tal, cuidado, porque tem até cenas que já foram vazadas do filme, então cuidado. Enfim, tendo dito isso, senta aí e vem comigo. Tá legal então, pra começar de um jeito decente, eu acho que seria bacana dar um contexto. Depois que o local de gravação do filme do FNAF, né, e os atores que iam fazer o filme e tal começaram a vazar, obviamente que muitas pessoas começaram a fazer as mais avulsas teorias de todas. Eu não vou mentir que parece muito que os caras fazem de propósito, inclusive deixar um monte de coisas importantes do filme acabarem vazando, justamente pra instigar um pouquinho o público. Não foram só personagens, esse tipo de coisa que vazou, mas nós temos fotos, entre várias outras coisas. A primeira coisa, por exemplo, a Ice Cream Parties. Esse foi um dos primeiros cenários do filme que vazou já tem várias semanas e tudo mais. Algumas imagens desse cenário mostram que, obviamente, ele faz parte da franquia, né? Principalmente pelo arco-íris de FNAF World, nada suspeito ali no canto. As fotos dos cenários e de coisas que a gente teve vazado são várias, por sinal. Então elas até mesmo dão uma boa abertura para que eu faça algumas teorias por cima depois. Mas por enquanto, falando das imagens, cara, pra quem não sacou, a empresa Fazbear Entertainment, né, que seria a empresa da Fred Fazbear Pizzaria e tal, ela não é uma empresa que tem só pizzarias, né? Ela também teria restaurantes, restaurante de tacos, restaurante mexicano, restaurante de sorvete, entre várias outras. Esse tal Ice Cream Parties aí pode muito facilmente ser um outro estabelecimento da Fazbear colocado em outro lugar que não seja a pizzaria do primeiro jogo, ou seja, o filme de FNAF 1, como muitas pessoas já esperavam, óbvio, vai ter vários outros lugares da empresa, além, é claro, das pizzarias dos primeiros jogos. Então, nós vamos ter provavelmente uma grande expansão de local. Eu acredito, inclusive, que essa Ice Cream Parties esteja colocada em algum tipo de shopping, né? A gente tem até grandes provas disso, se a gente for pegar, por exemplo, essa cena aqui. Pra quem não sacou muito bem, temos imagens também dessa cena, e o que tá rolando é que aquele cara ali socando alguém dentro de uma fonte no shopping, esse cara aí é o ator que vai fazer o nosso famigerado protagonista, né? O Michael Afton, e ele tá descendo alguém no murro, no meio de um shopping, enquanto uma criança aleatória grita papai, papai e tal. Muito que provavelmente isso daí não deve ser, né, o William Afton, ele não deve estar socando o pai dele vivo lá e alguma coisa do tipo, mas o Michael aqui já tá com a roupa de segurança noturno, e não parece exatamente que ele tá em uma pizzaria aqui, então imaginamos que todo esse primeiro filme vai ser aquilo que a gente já sabe, né? Michael Afton vai atrás do seu pai desaparecido, William Afton, e vai procurar por registros do pai dele em vários lugares diferentes da Fazbear, então aí que entraria outras localidades que não são só a pizzaria do primeiro jogo, né? A gente poderia ter esse shopping, o próprio Ice Cream Parties, por exemplo, e aí que nós poderíamos ter alguns destaques e coisinhas extras, porque parece que esse filme vai ter muita coisa nova apresentada. Por exemplo, né, quando vazou a lista de personagens importantes da franquia que iam aparecer no primeiro filme, a gente sabe que tinha uma Vanessa entre os personagens. É meio esquisito que tenha uma Vanessa, né? A gente sabe que a Vanessa, ela é a segurança do Pizzaplex, o shopping do FNAF 9. Então é meio esquisito que a gente tivesse uma Vanessa que seria uma segurança noturna e tal, mas quem sabe na franquia de filmes a gente não tem o Pizzaplex e outros shoppings, outras partes de franquia já existindo aí desde o primeiro filme. Não sabemos ainda quantas coisas vão ser alteradas entre os jogos e o filme, mas parece que a gente vai ter uma história bem original aí pela frente. E vamos ter uma cena de porradaria. Mas quem esperava isso em FNAF um dia, né? Outras coisas que também vazaram, por sinal, é que nós tivemos várias fotos da pizzaria do primeiro jogo, a famosa Freddy Fazbear Pizzas. E eu achei muito maneiro, cara, que realmente vai ser um lugar mesmo, cara, tipo, eles literalmente fizeram a logotipo, testaram ela brilhando durante a noite e tal. Seria muito bacana, cara, caso depois, né, que a gente tivesse um lançamento e tal, caso o FNAF fizesse muito sucesso como um filme, quem sabe mais pra frente eles não montam até aqueles parques temáticos, sabe? Tipo, parque temático que a gente tem
de Avatar, de Harry Potter. Imagina que maneiro seria se eles conseguissem montar a pizzaria na vida real. Nossa, mas eu ia muito lá pros Estados Unidos só pra poder tirar umas fotos lá. Mentira, claramente eu não ia, que eu nem tenho esse dinheiro todo, mas enfim, continuando. O local onde vai ficar a primeira e maravilhosa Freddy Fazbear Pizza já foi testado, cara. A gente já teve a própria logotipo em si, né, que tem o Freddy com umas luvinhas brancas e tal. E o jogo, cara, parece que vai ser bem na pira do primeiro mesmo. Pra quem já conhece e já é mais estudadinho da história de Five Nights at Freddy e tal, sabe que na época de FNAF 1, a empresa da Fazbear Entertainment estava com problemas financeiros e tal, e já dá pra saber isso só pelos vazamentos também, né? Se a gente for dar uma olhada na própria pizzaria, a gente vê que a pizzaria parece gasta, a logotipo tá podre, tem imagens de uma placa do lado de fora, por exemplo, do Dive2, e essa placa tá derrubada. Não sabemos, por enquanto, cara, quantos jogos vão ser adaptados aqui, mas muitas pessoas estão especulando que vai ser o FNAF 1, o 2 e o 3. E por mais que pareça bizarro porque vocês forem pensar, se liga, deem uma olhada nisso aqui que vazou recentemente no set de filmagens. É exatamente a cabeça do Springtrap. Claro que isso daqui é mais um modelo de pano, né, do Springtrap e tal, que não tem ninguém dentro, não é uma fantasia pra que alguém possa usar e tal, mas nós sabemos que temos o ator lá que fez o Salsicha e tal no filme do Scooby-Doo, e ele vai interpretar o William Afton, quando o William Afton ainda estava vivo. E nós também teremos o Springtrap, essas duas coisas no primeiro filme. Então, talvez eles vão adaptar os 3 primeiros filmes. Cara, eu sinceramente duvido bastante. Eu acho que eu entendo sim, com certeza, que se a gente for pegar de fato os jogos da franquia, né, eles não são lá tão grandes em questão de história. FNAF 1, 2 e 3, eles dão o quê? 1, 2 horas de gameplay, se você jogar tudo de uma vez e tal. A história que tem nesses 3 jogos é bem pouquinha coisa. No entanto, eu acredito que vão ter muitas expansões do universo, e isso deve comer boa parte do filme, né? Eu já vi que vazou uma nova lista de personagens que vão aparecer no filme e tal, e são todos personagens novos, basicamente, né? Muitos atores legais que foram chamados até acabaram confirmando via Facebook, via Twitter e tal, que eles vão fazer personagens exclusivamente para o filme. Ou seja, nós teremos uma boa parte de expansão do universo. Acredito eu que eles possam adaptar pelo menos um FNAF 2, FNAF 1 ali. Gente, depende bastante do que vai acontecer. Mas eu acho que o que deve rolar, esse Springtrap que tá aparecendo aqui, eu acho que ele vai aparecer tipo bem no finalzinho do filme, sabe? Quando o Michael estiver prestes a achar o pai dele e tal. Quem sabe isso não seja tipo a última cena do filme, ou uma cena pós-créditos pra poder mostrar que o William Afton ainda tá vivo e tal. Mas eu acho interessante que tem coisas nos vazamentos em si, né? Esses que são tipo do FNAF 4. Como por exemplo, pega essas duas imagens aqui. A primeira dessas imagens, a gente vê que essa menininha, ela tá fazendo o fantasma número 5, né? E o mais maluco é que o cenário onde ela tá gravando essa pira do fantasma número 5 é nessa outra foto aqui. A gente tem uma casa afastada de tudo, afastada da cidade e tal, igualzinha a casa do FNAF 4, né? A casa da família Afton. Não é uma grande surpresa que a casa da família Afton vá aparecer dentro do filme, afinal de contas, o protagonista do filme vai ser o Michael Afton. Então, até aí, isso já é tudo bem estruturado, cara. A gente vai ter muita coisa e, sinceramente, eu tô bem mais positivo do que negativo a respeito do filme. Vi que muitas pessoas ficaram meio negativas, porque o filme vai adaptar coisa demais e tal, mas, gente, sei lá, eu não acho que FNAF 1, por exemplo, tenha conteúdo suficiente pra adaptar um filme inteiro. Como exatamente que vocês esperavam que fosse um filme de 1 hora, 2 horas de FNAF só adaptando o primeiro jogo? Sei lá, vocês esperavam que fossem 50 minutos... Pessoalmente, jovens, eu acredito sim que vai ser uma coisa bem interessante e acho que eles vão fazer direito, principalmente pelo tempo que a gente já tá esperando por um filme de FNAF e tal. Já foi vazado pro público também pelos próprios atores que serão 3 filmes de FNAF, ou seja, nós vamos ter aí vindo uma trilogia. Muitas pessoas acreditaram que eles iam tentar adaptar 3 jogos por filme. Eu acho que a ideia é meio baboseira, cara, porque os últimos jogos da franquia, por exemplo, eles tiveram muito mais conteúdo do que os primeiros e tal, então simplesmente não encaixaria. FNAF 9, por exemplo, né, o Security Breach, ele tem muito mais conteúdo e horas de gameplay do que FNAF 1. Não acho que vai funcionar desse jeito, mas acredito sim que a história vai ser completamente original. Quanto mais coisas vão vazando, mais eu acredito que a gente vai ter exatamente isso. Pra ser sincero, cara, eu pessoalmente tenho só uma teoria mesmo a respeito do que vai acontecer nos filmes e tal. Eu acredito, jovens, que pelo que a gente viu até agora, eles devem mudar a ordem, principalmente de datas de acontecimentos e tal, né?
Já que a linha do tempo de FNAF era tão extremamente confusa e tal, um jogo que se passa depois do outro e tal, a gente tem umas passagens de tempo muito grandes, tipo o Five Nights at Freddy 3, que ele se passa 30 anos depois dos outros jogos e tal. A gente pode pensar, por exemplo, que pelo fato da própria Vanessa do FNAF Security Breach estar ali, e do próprio shopping, né, a gente vai ter um shopping dentro do filme, quem sabe eles não diminuam muito e compactem muito essa linha do tempo colossal, pra pelo menos nos filmes as coisas fazerem mais sentido, e as pessoas terem uma facilidade um pouco maior de entender o que tá acontecendo. Mas bom, isso fica aí pra gente esperar pros próximos vazamentos, né? Mas de qualquer jeito, jovens, bom, esse foi o vídeo, esses foram os vazamentos aí mais importantes que a gente teve de FNAF até agora, do famoso filme de FNAF. Quero lembrar pra vocês antes de terminar o vídeo que eu tô fazendo um mangá de terror e mistério chamado Paradigma, que tá aí na descrição, e vai ter 2 capítulos novos esse mês, e bom, não esqueçam de passar lá pra poder me ajudar, beleza? Bom, muito obrigado por terem me assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais, fui!